Alô, amigos! A pergunta que não quer calar. Ela está sendo feita em todos os lugares. O Rio Grande só pergunta: já caiu? Está balançando ou não vai cair? E é claro que nós estamos falando do Campeonato Brasileiro e dos 41 pontos que o Inter somou em 37 rodadas. E que na primeira dessas 37, quando empatou com o Flamengo no Maracanã, era tido como um time para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Só que tem um detalhe interessante. Eu ontem andei dando uma pesquisadinha, meia de leve assim e por cima dos outros. O Inter não teve nenhum benefício na janela. Ele foi autossuficiente na janela e ainda perdeu jogadores. O Fernando foi um deles. Que acabou indo embora. Depois, quando ele disse que estava legal, estava tudo certo, aí já tinha quebrado os pratos e deu para a bola. E os outros clubes, que nem o caso do Fortaleza, o Fortaleza aproveitou a janela. O Grêmio aproveitou a janela. E olha aí a pontuação do Grêmio hoje, 46. Quer dizer, mesmo com a janela, o Grêmio ficou ali, batendo biela até o jogo contra o Palmeiras, que quando ganhou do Palmeiras, aliviou a matemática. Então não dá. Tem um grupo, aposta-se nesse grupo, e aos poucos tu tem que ir dando uma observada e uma olhada para saber a quantas anda. E tem muito jogador que não precisa buscar no aeroporto para resolver a parada e encarar alguns jogos. E se o Internacional for para a Série B, aí o bicho vai pegar. 90% a menos do que a televisão paga. Então, de 100 pila, o Inter vai ganhar 10. 90 já era. Se com 100 tá ruim, imagina com 10. E vai ter, claro, porque esses jogadores que hoje estão aí se empurrando dentro do vestiário, se empurrando dentro do campo de jogo, estão batendo boca, um querendo arrumar culpado por isso, por aquilo, estão todos no mesmo saco. Todos têm culpa em cartório. Direção, comissão técnica, que já foi, e o grupo, que deixou a coisa desandar e chegar onde chegou. Eu não sei se foi em 98 que o Dunga fez o gol de cabeça contra o Palmeiras. A situação está parecida. Só que lá era ganhar o jogo. Aqui não é só ganhar. Aqui é depender dos outros ainda para alcançar objetivos. É mais complicado ainda. Porque quando tu tá... Às vezes, da maneira como tu vê o Inter hoje, é melhor depender dos outros. Mas o Inter precisa fazer a parte dele. Não é só os outros ajudarem o Inter e o Inter não se ajudar. Porque se o Inter não se ajudar, ele não sai dos 41. Então ele tem que se ajudar para sair e aí ter a combinação de resultados para permanecer. É complicado o jeito que o Inter encaminhou e aonde ele chegou. Mas é amanhã, ou melhor, domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. O torcedor ele é passional, isso a gente diz há muitos anos e é verdade. Ele vai para o campo de jogo, ele acredita. Só que a hora que ele sentir que o grupo não tem o mesmo comprometimento que ele, vocês podem ter certeza que daí sim o bicho vai pegar. E mesmo que o Inter permaneça, a direção do Internacional vai sofrer uma pressão, porque vamos combinar também, né? Fez coisas que até Deus duvida. E foi indo, foi deixando, foi relapso. E as coisas não aconteceram por vários motivos. Mas é que tu tem que, de repente, no meio do caminho, dar uma podada no Inter. Não teve bala na agulha para fazer isso. O Grêmio vai cumprir o carnê contra o Sport Recife. Né? E tem a questão de que ainda luta por Sul-Americana. Ainda pode ter, de repente, uma competição para o ano que vem a mais do que as normais. Mesmo com a campanha medíocre do Grêmio, que foi o suficiente para não estar fazendo conta na última rodada.
Só isso. O Grêmio se aliviou nas 2 últimas rodadas. Quando ganhou do Palmeiras, alívio. Aí tinha só a 37 e a 38. Quer dizer, é muito pouco pelo investimento e por alguns jogadores que chegaram aqui com um currículo maravilhoso e não comprovaram no campo de jogo. Então, tem que se fazer uma análise também para dar uma oxigenada para o ano que vem. Em Bom Retiro, 9h45, Rudibar e Floriano. Decisão de veteranos, domingo. Não tem vantagem para ninguém no empate. Se empatar, pênaltis. Quem ganhar, campeão. À tarde, às 4h, tem o Rudibar com o São Luís de Santa Emília. Ninguém tem vantagem. Houve empate no primeiro jogo. Novo empate, pênaltis. Quem vencer, volta olímpica. Almoço ao meio-dia, pagode e no final da tarde, o sertanejo. Vai ser um domingo maravilhoso também lá no Rudibar. E lá em Poço das Antas, o CMD de Mussum joga contra a equipe do Delfinense, na categoria de aspirantes. Primeiro jogo, empate em 0-0. Mesma situação, novo empate, pênaltis. Quem ganhar, volta olímpica. E o 11 Amigos, que venceu o jogo da ida lá na Delfina, joga pelo empate no jogo da volta. O Delfinense precisa ganhar para decidir nos pênaltis o título. Todo domingo no Regional Sertel Sicredi de Futebol Amador. Por falar em Sertel, que é a força que nos une. Sicredi, que tem o melhor investimento para você e cuida uma maravilha dos seus problemas financeiros ou sua situação financeira. Ômega Construtora Incorporadora. E Sorrir Fácil, porque sorrir é uma conquista. Na Júlio de Castilho, no centro de Lajeado. Dá uma clicadinha aí, compartilha com a gente, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.